Bia morreu aos 13 anos por suicídio e para a gente, para a família toda, foi uma surpresa, foi um impacto muito grande. Primeiro, pelo tipo de morte que, para a gente, Bia parecia ser a pessoa mais saudável, era uma pessoa alegre, ela não transparecia que tinha um processo depressivo, ou que estava pensando em não mais viver, ou que estava passando por uma situação que ela julgava ser muito difícil, ser interminável, não ter uma solução para essa situação. E aí Bia fez uma tentativa de suicídio e veio a falecer. E já nesse processo, para a gente era difícil entender por que uma pessoa aos 13 anos pensa em não mais viver. O que tinha acontecido, como foi que isso aconteceu e a gente não percebeu. Então, para a gente tinha muito essa questão esse sentimento de culpa na época, né? Mas, e aí, o que acontecia para a gente? Naquele momento, o que mais nos preocupava assim, era perder, era a morte. Era estar num processo de luto, de pesar por alguém que a gente amava muito, que a gente sabia que ali era definitivo, né? Mas aí quando passa esse primeiro impacto da perda, da morte, vem toda uma situação de julgamento e de falta de informação, de desconhecimento. E aí passar por esse luto por suicídio, eu acredito que ele é mais difícil, ele é mais doloroso, porque na época as pessoas não tinham muito acolhimento com a gente nesse luto, de ouvir a história de Bia, ou de ouvir a história, ou que a gente pudesse falar. Então ficava mais ou menos um luto silenciado. A gente falava mais em casa, entre eu, meu esposo e minha filha, do que com os nossos grupos sociais. E aí vinha também o julgamento, as pessoas julgavam, perguntavam por que aconteceu, que eram questões que a gente ainda não sabia responder para a gente mesmo, porque essa pergunta, por que aconteceu, ainda hoje eu não tenho essa resposta, porque essa resposta Bia levou com ela, mesmo que ela tenha deixado alguma coisa escrita, ela escreveu num momento de muita dor, de desespero, porque deixar a vida não é fácil, principalmente para um adolescente que tinha saúde física, porque no momento ela não devia estar com saúde mental, e que tinha toda uma vida pela frente, né? Então, assim, esse início de luto foi um momento difícil, mas a gente sempre pensou assim, que a gente não devia perder essa conexão com Bia, que a gente tinha que guardar um lugar para esse amor, que nem tudo ficava perdido e que a gente ia achar uma maneira de fazer essa relação com ela e fazer alguma coisa por ela e que a morte dela não podia ser em vão. E aí quando a gente, uns 5 anos depois, que ela morreu em 2008, e aí em 2013 a gente pensou que a gente já estava preparado para falar publicamente sobre suicídio, para estudar sobre isso, se aprofundar no assunto. E aí foi quando a gente resolveu abrir uma instituição com o nome de Bia, porque assim, o que mais as pessoas esperam é que você não fale mais no seu ente querido, que você não toque mais no assunto, e a gente precisava disso, porque assim, para onde era que ia todo o amor que a gente construiu com Bia, para onde era que ia todo esse sentimento, toda essa afetividade. E a gente pensou assim, que a morte de Bia não podia ser mais um nas estatísticas. Quando a gente foi se aprofundar e ler as estatísticas do suicídio, e entender assim, que as pessoas podiam dar sinais, tanto podem dar sinais como não, tanto você pode reconhecer sinais nas pessoas que estão com ideação como não, a gente achou que seria uma forma da gente trabalhar esse assunto, da gente aprofundar e trazer mais informação para a população. Então, a partir daí, a gente começou a fazer várias ações pontuais junto a comunidades, junto a pessoas carentes. Eram ações que a gente fazia
É em nome de Bia, que a gente fazia por ela. Era como se a gente estivesse se movimentando para achar algum sentido para tudo aquilo. Durante esse processo entre 2008 e 2013, muitas pessoas vinham conversar com a gente, quase em segredo, para contar fatos que aconteceram na família. Tanto de tentativas, às vezes até tentativas, sequências de tentativas, como pessoas que faleceram na família e que era encoberto isso. A família preferia encobrir ou não falar mais sobre essa pessoa para não trazer o assunto, aflorar esse assunto, né? E aí a gente pensou que era uma forma da gente contribuir, da gente fazer a vida de Bia ter valido a pena. Então a gente pensou, como é que a gente vai fazer isso? A Bia vive na senhora todos os dias? Vive, todos os dias. A Bia vive aqui no Instituto todos os dias. Todas as vezes que a gente ajuda alguém que vem de uma tentativa, que vem com uma forte ideação, Bia renasce. Ela renasce todos os dias aqui. Você enxerga a Bia nas pessoas? Eu enxergo no sentido de que ela está ali te auxiliando, te dando a mão e trazendo à vida pessoas das quais que talvez para ela estivessem servindo de exemplo nesse momento. Eu enxergo essa forma assim da gente querer todo o tempo ser empático, ser compreensivo com ter compaixão por essa dor, por esse adoecimento. Eu acredito que tudo isso faz parte desse amor que a gente consegue transferir de Bia para as pessoas que chegam. A Bia lhe fez melhor? Me fez uma pessoa melhor desde que ela nasceu. Mas ainda melhor. E ainda melhor, me fez sim. Ela me fez ver a vida de uma forma totalmente diferente. Eu sou outra pessoa. Quando a gente começou a trabalhar no Instituto, porque nossa primeira atuação foi com palestras para pais, professores e cuidadores, para conscientizar sobre os sinais, sobre a forma de buscar ajuda, onde buscar ajuda, como você pode ajudar uma pessoa, quais são os mitos. Essa primeira atuação foi muito importante, tanto para a gente, para que a gente pudesse se libertar desses tabus e desses estigmas, como eu sentia que era importante para as pessoas que a gente estava trazendo essa informação, porque as pessoas começavam a procurar ajuda e pedir indicação de onde procurar, como fazer para ajudar um familiar, como fazer para se ajudar. Porque, assim, por mais que a gente fale, busque uma rede de apoio, fale com alguém, converse, nem sempre a outra pessoa ela pode dar todo o suporte que uma pessoa que está com ideação, comportamento suicida precisa. E a gente sempre fala, busque ajuda profissional. E o que a gente percebeu é que buscar essa ajuda profissional era muito difícil, porque o atendimento psicológico ele ainda é um tanto elitizado, é um atendimento que tem um custo, né? Embora hoje em dia já tenha várias instituições que atendem na clínica social, mas as pessoas diziam, é muito difícil. Então, tinha um preconceito assim, de que psicólogo é para quem é doido. Assim, às vezes, a própria família tem esse preconceito de levar o outro familiar que está em processo de adoecimento mental para uma psicoterapia ou para um psiquiatra. E aí, as pessoas tinham essa dificuldade de acesso ao psicólogo. Foi quando a gente resolveu abrir a clínica social. E essa clínica social, inicialmente a gente abriu com demanda livre, e quando a gente anunciou que tinha essa clínica, tinha essa oportunidade aqui no Instituto, a fila de espera cresceu muito rapidamente. Quantas pessoas a senhora atende aqui diariamente? Ou por mês? Não, mas nós estamos em processo de psicoterapia atualmente, 120 pessoas estão em processo. 120 pessoas. Além dessas pessoas, a gente faz acolhimento de enlutados por suicídio, que estão recentemente enlutados, a pessoa está entrando num processo de luto por suicídio e está naquele momento que tem muitas dúvidas, que tem muitos porquês, tem um sentimento de culpa muito grande, além do luto que seria as emoções
pelo luto de uma pessoa que você está perdendo. Tem outras emoções que vêm... Todos os dias a senhora aprende o quê? Todos os dias eu aprendo muitas coisas. Assim, a questão da ideação suicida, do comportamento suicida, assim, é muito subjetiva, é muito particular para cada pessoa. Não existe uma receita específica para que se cuida de uma pessoa com suicídio dessa forma. Não existe uma receita, não existe um protocolo único. Cada pessoa, cada caso é um caso. E cada pessoa está dentro de um contexto social, dentro de um contexto econômico familiar diferente. Então, são situações diferentes. E aí as pessoas dizem assim, toda pessoa que faz uma tentativa ou pensa em suicídio são pessoas que estão no processo de depressão. Nem sempre existe ainda esse preconceito, né? Existe preconceito que a pessoa que está com depressão tem necessariamente ideação suicida. Isso não é regra, mas existem muitos conflitos sociais que levam à ideação suicida. Existem muitas situações que a pessoa não vê naquela situação, naquela convivência, naquele clima, naquele ambiente, perspectiva de uma vida boa. E é aí que, com a psicoterapia ou com a ajuda da rede de apoio, ela pode encontrar, ela pode rever as suas questões e encontrar junto com outra pessoa esse sentido.